Vamos orar todos juntos. Meu Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Antes nós estávamos no meio do pecado, longe do Senhor Deus. Quando desconhecíamos a Deus, o Senhor Deus nos amou primeiro. E por conta de nossos pecados, o Senhor Jesus morreu por nós. Derramou seu sangue precioso para lavar os nossos pecados para a eternidade, para que nós não recebêssemos mais castigo eterno diante do Senhor Deus. Senhor, agradecemos por toda essa graça. Nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Nós estamos louvando o seu grande amor, a sua palavra, para podermos aprender, para podermos estar dentro desse rebanho que permanece para a eternidade com o Senhor em comunhão. E nesse tempo, o Espírito Santo possa estar no meio de nós e possa estar cuidando de cada um de nós, Senhor. Que através da mão de misericórdia do Senhor nós possamos ser sustentados diante do Senhor Deus. Que nenhuma pessoa entre nós se perca, Senhor. Mas que o Senhor permita o seu poder, a graça do Espírito Santo para nos sustentar. Senhor, por todo este mundo, que cada momento vai se tornando maligno, cheio do pecado. Nós não sabemos o que pode acontecer em um único dia. Nós estamos vivendo em um mundo tão perigoso. No meio deste mundo, que o Senhor Deus possa nos proteger e possa nos conduzir para diante da verdade, Senhor. Senhor Deus, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, estão pregando o Evangelho em toda essa dificuldade. Que cada um deles possam ser sustentados através da mão de graça do Senhor Deus. Em qual seja a situação, que possam evidenciar a sua santa palavra, para que muitos espíritos perdidos possam ser conduzidos diante do Senhor Deus para cumprir o seu grande trabalho, Senhor. Aqueles que estiverem no meio da doença, aqueles que estiverem no meio da dificuldade, que Senhor possa cuidar de cada um deles. Que através da sua santa palavra possam ser sustentados através da mão de graça do Senhor Deus. Senhor, que nos permita a palavra necessária a cada momento, e possa nos ensinar qual caminho devemos percorrer. E nesse tempo, a sua santa palavra que o Senhor Deus deseja nos manifestar, que nós possamos ser sustentados através da sua graça, e o Senhor, que atua no meio de nós, através do seu poder, possa permitir para que o restante dos nossos tempos nós possamos viver para a sua graça, Senhor, para o seu trabalho, para a sua glória. Nós dependemos somente do Espírito Santo neste tempo e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대 찬송해 주시겠습니다.
Vamos procurar a palavra da Bíblia, João capítulo 15. Palavra de João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 1 a 10. Eu irei ler. João capítulo 15, versículo 1 a 10. Eu irei ler. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Uma vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Iremos ler até aqui. Eu fui muito bem para o retiro dos Estados Unidos, o leste dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país muito grande. Então, são 4 lugares diferentes que eles se encontram para fazerem o seminário. No leste, oeste, no central. Eu acredito que é na parte norte, eu acho. Então, são 4 lugares. Então, dessa vez, eu fui para a costa leste dos Estados Unidos, para o retiro. Então, ao leste, nós temos 8 igrejas nossas. Então, quem prega a palavra são 10 pastores diferentes. E o local de retiro é em Kentucky. Então, é um lugar muito grande do retiro. Nós temos um terreno vasto para o retiro, que nós todos compramos. E construímos o local de acampamento, construímos alojamentos. Então, a terra nos Estados Unidos é muito grande. Então, Kentucky é a região central. Então, dá por volta de 8 horas se nós viemos lá do litoral leste. 10 horas se formos vir mais lá da parte central. Se for vir, por exemplo, de Chicago, umas 8 horas até Kentucky. Então, a parte mais perto da igreja que nós temos dá em torno de 6 horas. Então, se olharmos assim, é longe. Então, mas eu penso que os irmãos de lá, eles viajam de carro pensando que é como se fosse uma viagem de 3 horas como da Coreia. Bom, eles sempre estão se encontrando, sempre estão evangelizando fortemente por lá. Então, através desse retiro, muitas pessoas se encontraram. E eu vi que muitas pessoas compreenderam a palavra da graça do Senhor Deus e se tornaram felizes e puderam receber o batismo. Então, a parte oeste dos Estados Unidos é focalizada em Los Angeles. Eles irão pregar a palavra no retiro em julho. Então, nossas igrejas
realmente estão em vários outros lugares. Nós temos 1.014 igrejas, mais ou menos, sem contar as igrejas da Coreia do Sul. Então quer dizer que nós temos muitas igrejas, nós temos muitas pessoas que estão ouvindo o evangelho pelo mundo todo. E continuamos cantando louvores, dizendo que o Senhor está por vir, e realmente o Senhor está muito perto da sua vinda. Então, eu ouvi dizer que houve o alarme na Coreia do Sul, pela madrugada. Então, eu recebi o telefonema até lá dos Estados Unidos, dizendo que houve o toque de recolher. Então, eu fiquei meio assustado com o que estava acontecendo com a Coreia, mas disseram que estava tudo bem. Então, fazia tempo que a população na Coreia do Sul não estava fazendo esse treino, não é, de evacuação. Então, nós podemos ter ficado despreparados. Então, nós estamos vivendo num tempo onde cada momento é perigoso, nós não sabemos o que pode acontecer. Então, os cristãos terem recebido a salvação nesse último tempo, como é uma imensa graça diante do Senhor Deus. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, assim como o Senhor Jesus já disse, como na palavra de João, capítulo 11, versículo 25, ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O Senhor já disse dessa maneira. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Então, realmente, neste mundo, quando todas as coisas estão para acabar, nós sabemos que o Senhor Deus, Ele nos preparou o novo céu e a nova terra, que são eternos. Então, realmente, todos os elementos deste mundo se desfarão. Todas as coisas realmente irão se desfazer. Mas nós, como a promessa do Senhor Deus, estamos vivendo e esperando pelo novo céu e a nova terra, eternas diante do Senhor Deus. Então, nós já vimos na palavra que no último tempo este mundo se queimará, se desfará. Então, no tempo do Noé, nós vimos que foi o dilúvio pela água. O julgamento pela água. E se nós olharmos em 1 Pedro, realmente ele já disse no versículo 6 e 7 que realmente todas as coisas estão guardadas, aguardando o fogo. Então quer dizer que na Bíblia já aparecem diversas palavras falando sobre o juízo final. Então eu acredito que é a palavra sobre a guerra que está para acontecer pela bomba atômica, que a qualquer momento pode acontecer. Todos os cientistas, eles pegam todos os sinais do mundo, todas as questões geopolíticas, e eles vão mexer no relógio, como eu já disse, eles têm aquele ponteiro do fim do mundo, que eles dizem que faltam 90 segundos para o fim do mundo. Isso não é a história de outras pessoas, é nossa história. Todas as pessoas estão aguardando este mundo para se tornar um mundo bom, para se divertirem, felizes, mas não é assim. Nós precisamos viver a qualquer momento para nos encontrarmos com o Senhor. Então, quando que o Senhor ele retorne, nós sempre precisamos estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Quando quer que o Senhor realmente ele venha, nós precisamos viver esperando no Senhor, porque isso é a nossa sabedoria, isso é o que o cristão precisa fazer. Então, nós, depois que recebemos a salvação, não temos mais esperança neste mundo, nós temos a esperança no Senhor. Como em Salmos 39, realmente Davi já disse: Senhor, o que eu espero? Realmente a minha esperança está no Senhor. Até o grande rei Davi, realmente dominando todas as nações estrangeiras que estavam ao seu redor, trazendo paz para Israel, ele sempre pensava no fim. Ele disse: Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Sei lá. Então, enquanto eu vivo neste mundo, este mundo é como se fosse um sonho que simplesmente se passa. Ele dizia que era vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Então pensem bem, é como se fosse um sonho de uma noite doutor. E as pessoas elas vivem sonhando e simplesmente se perdem para as coisas vãs.
E assim como em Provérbios capítulo 23, ele já disse, realmente não te fatigues para enriqueceres. Não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura, fixarás os teus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Então tem palavras assim na Bíblia, e o cristão sabe o que significa esta palavra. A minha esperança está no Senhor. Então, quando quer que o Senhor ele venha, quando quer que o Senhor ele me chame, eu vou ter que me encontrar com o Senhor, para estar diante desse Senhor sem nenhuma vergonha. Então, isso é o que nós cristãos devemos fazer após recebermos a salvação. Assim como eu já preguei na outra vez, como na palavra de João capítulo 15, eu acredito que eu preciso pregar esta palavra mais uma vez. É por isso que nós lemos essa palavra. Então, a vivência de um cristão. Se nós olharmos, existem diversas vivências do cristão. Existe a vivência de como um cristão ele deve viver realmente após a salvação. Existem diversos ensinamentos na Bíblia. E dentre eles, na palavra de João capítulo 15, que o Senhor Jesus ele disse, então, em especial os cristãos, eles precisam pensar de forma aprofundada, que toda a vivência básica de um cristão está ensinando nessa palavra. Então, algo que é básico, que é padrão, quer dizer que nossa carne, comer, beber, ele vestir. Então, dentro de uma família também, dentro da vida social também, tem todo o seu papel, não é? Na vida da família, profissional. Então, da mesma maneira, todos nós temos algo que não deve faltar diante do Senhor Deus, coisas básicas. Bom, primeiro, aparece em João capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Então o Senhor está dizendo, estai em mim. Então, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Como em 1 Pedro, capítulo 1, o Senhor já disse, pela palavra da verdade que vos tenho dito, já estáis limpos. Quer dizer que nós recebemos a verdade dentro do nosso coração, e o nosso espírito se tornou limpo. Quer dizer que realmente o coração que é perverso e enganoso, mais do que todas as coisas que é o coração do homem. Então, realmente, esses pecados perversos que nós cometemos em nosso coração, através da misericórdia do Senhor, o Senhor, Ele nos limpou. Então, e Ele também purificou o nosso espírito. É por isso que as pessoas que tiveram o espírito limpo, as pessoas que receberam a salvação, as palavras se referem aqui. Então, o Senhor já está dizendo, permanecei em mim e eu vos permanecerei em vós. Então, está em mim e eu estarei em vós. Isso quer dizer que você precisa estar no Senhor. Então, o Senhor está dizendo que a primeira ordem, está em mim e eu em vós. Então, uma criança, quando ele nasce, aonde que ele permanece? Ele permanece junto do pai, da mãe que está ao lado dele, e o irmão, a irmã, o tio, a tia, a família, e ele está naquele meio. Uma criança pequena, ao nascer, ele não pode partir da casa. Você não precisa ficar falando, não pode sair de casa, fique aqui. Não, a criança não tem força para sair de casa. Mas uma pessoa que recebeu a salvação espiritualmente para a eternidade, mas tem a carne. A carne é forte. Então, antes de você governar a sua carne por completo, então pode ser que você viva, antes de viver pelo Espírito, viva conforme a sua carne. É por isso que em Romanos, capítulo 7, realmente tenho duas leis. Tem a lei do Senhor Deus dentro do meu coração, também tem a lei realmente do diabo dentro de mim. Então, realmente, o coração de querer viver pelo Espírito Santo, realmente, esse coração do Espírito Santo que está dentro de nós. Então, nós ainda temos, realmente, o velho homem dentro de nós. Então, realmente, este velho homem, que é a carne, ele continuamente quer fazer inimizade contra o Espírito. O Espírito vai contra a carne. E ambos brigam um contra o outro. É por isso que após recebermos a salvação, você se torna uma pessoa com dupla personalidade. Então, o homem interior, ele quer agradar ao Senhor Deus, viver conforme a vontade do Senhor Deus.
Mas a carne não gosta disso. A carne tem a vontade de ir contra, então ele briga continuamente. Então ambos brigam um contra o outro. Então um impede de você viver pela carne e a carne impede de você viver pelo Espírito Santo. Então, se nós olharmos um pássaro e um rato, se você amarrar a perna de cada um deles, o rato quer ir entrar no buraco dele e o pássaro quer ir voando. Quem é que vai vencer uma luta? Quem vence? Então, o pássaro também depende do pássaro. Se for um pássaro, um pardal adoecido, ele vai ser levado para o buraco do rato e vai morrer. Mas se for um pássaro como uma águia, ela simplesmente leva o rato para cima. Então, um espírito forte pode vencer a carne. Então, uma pessoa que tem a vida de fé fraca, então a carne é ainda mais forte. Ele vai ser levado para o mundo por conta disso. Então, nós precisamos fortificar o nosso homem interior. Porque realmente pela palavra do Senhor, quando nosso homem interior ele se torna forte, nós podemos vencer a carne. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, o Senhor já disse, permanecei em mim. Então, pode ser que você não permaneça no Senhor, é por isso que ele disse uma palavra dessas. A carne não gosta disso. Porque a carne não gosta de ser controlada. A carne gosta de ver conforme o seu próprio jeito. É por isso que Efésios, capítulo 2, versículo 2, quando nós ainda éramos mortos em nossos pecados e delitos, vivíamos conforme o príncipe da potestade do ar. Quem é este? É o diabo. Então, vivíamos seguindo a vontade do diabo, nem sabíamos que ele existia, mas vivemos por conta do instinto conforme a carne. E o diabo, ele trabalha neste meio. Então, quando nós vivíamos seguindo o príncipe da potestade do ar, quer dizer que nós era um espírito que atuava no meio do filho da desobediência. Então, quer dizer que é o coração de querer desobedecer. Quer dizer que dentro de todas as pessoas que não receberam a salvação, dos incrédulos, dos desobedientes, então o espírito maligno que está no meio deles. Então, antes, nós também vivíamos naquele meio. Nós vivíamos seguindo a vontade da carne. Nós vivíamos seguindo a vontade dessa carne. Então, quer dizer que realmente nós éramos filhos da desobediência. Então, nós vivíamos seguindo a vontade dessa carne. Nós vivíamos seguindo a vontade do príncipe da potestade do ar. Não vivíamos seguindo a vontade do Senhor Deus. Então, nós vivíamos seguindo a vontade do príncipe da potestade do ar. Nós vivíamos seguindo a vontade da carne. Nós vivíamos seguindo os desejos deste mundo. Então, as pessoas deste mundo também são assim. Porque realmente vivem seguindo a vontade da carne. Então, o diabo continuamente nesse corpo corrompido, ele faz você seguir a vontade dessa carne para você continuar pecando. Então, é por isso para que você possa viver fazendo a vontade da carne. Então, realmente, já, por natureza, ser filhos da desobediência, filhos da ira. Então, todas as pessoas que não receberam a salvação vivem seguindo a vontade da carne, vivem seguindo o seu desejo, os seus sonhos, e vivem assim, sua própria vontade. Mas as pessoas que receberam a salvação têm o desejo de viver conforme a vontade do Senhor Deus. Então, o meu desejo é viver a eternidade junto do Senhor. Porque quando eu partir deste mundo, quero dar tchau e ir para o Senhor. Então, realmente, o que quer que eu faça, realmente viver ou morrer é para fazer a vontade do Senhor Deus. Mas se eu não tiver esse coração, então deve ser que eu não tenha recebido a salvação. Porque se você realmente recebeu a salvação, você tem esse coração. Tem esse coração de querer viver pelo Evangelho diante do Senhor Deus. Querer retribuir a graça do Senhor Deus. E o Senhor Deus, realmente, Ele permite o desejo dentro do nosso coração de queremos viver pela sua vontade, fazer a sua vontade. Mas, se não receber a salvação, você não tem esse desejo.
Então, acordar ou dormir, não importa, você só quer viver pela carne? Não pode ser assim. Se você não tem esse coração de querer viver, esse ansiar de ver a vontade do Senhor Deus, com certeza não deve ter a vida dentro de si, não deve ter o Espírito Santo dentro de si. E aí, então, realmente uma pessoa que recebeu a salvação, o homem interior, ele evidencia a palavra do Senhor Deus porque tem a lei do Senhor Deus. Então, eu estou segurando aqui com a minha mão. Então, se eu soltar o copo, vai cair. Porque nós temos a lei da gravidade. A lei da gravidade é uma força que aplica para baixo e vai cair contra o solo. Então, da mesma maneira, realmente nossa carne, conforme a lei da gravidade, busca somente as coisas dessa terra. Então, mas tem a força que vai contra a vontade da gravidade, que não deixa cair, não é? Da mesma maneira, se o Espírito Santo segura o nosso coração, tem o desejo da minha carne, mas eu posso vencê-la. Então, o Espírito vence o desejo da carne. Então, o pássaro, ele vence a lei da gravidade e vai voando. Quando a palavra de Isaías, capítulo 40, realmente quem busca a palavra do Senhor Deus, quem busca ao Senhor, realmente pode voar como uma águia. Pode subir e subir como uma águia para os altos céus. Então, indo para as alturas, todos os dias vai subindo. O corpo está neste mundo, mas o coração vai subindo. Então, se você estiver de avião, você olhar para baixo, você vai ver sua casa lá embaixo, os grandes prédios vão parecer pequenininhos, minúsculos. Até carros vão ser menores do que uma formiga. Se você subir mais do que isso, você não enxerga mais. Então, tudo vai ser realmente muito pequeno. Então, quanto mais nós subimos diante do Senhor Deus, realmente nós podemos ver que as coisas deste mundo são minúsculas, são inúteis. Então, são coisas como formiga, pequenininhas. Nós vivíamos buscando essas coisas em carne. E nós vamos poder enxergar de forma vasta. Enxergar este mundo como Deus enxerga. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou enxergar a missão, o dever que eu tenho neste mundo. É por isso que John Wesley, nos Estados Unidos, depois de umas dezenas de anos que ele recebeu a salvação, depois que ele se tornou pastor, ele fundou a Igreja Metodista. E na Igreja Metodista, cada um tem a sua região que você cuida. E John Wesley disse realmente a região que eu fiquei responsável para pregar é o mundo. O mundo é o local onde eu prego o Evangelho. Então, para nós também é a mesma coisa. Realmente não é somente a minha rua, a minha cidade, mas no mundo todo, seja na África, seja na Rússia, ou seja em alguma região da América do Sul, em qualquer lugar que o Senhor abrir as portas do Evangelho. Se eu tiver o coração de querer ir para lá, eu tenho esse coração. É porque a nossa igreja cresceu a um ponto onde a igreja cresce e nós individualmente também crescemos. Então nós podemos enxergar as coisas lá do alto de forma vasta. É por isso que nós podemos dizer que nós podemos ganhar a visão como a do Senhor Deus, porque o nosso espírito, realmente a nossa vida de fé vai crescendo em um tanto e nós podemos vencer as coisas deste mundo e subir para as alturas. Então, se nós olharmos as pessoas que receberam a salvação, se não tomar cuidado, ainda tem muitos desejos deste mundo. Ele recebeu a salvação, mas ele fala, precisa de dinheiro, eu preciso daquilo, eu preciso viver. O Senhor Deus, ele diz que ele já sabe de tudo. Ele sabe o que é necessário nós temos. Ele já disse que irá se responsabilizar por nós. Então, o Senhor, ele já disse que ele cuida até dos pássaros dos céus. Realmente, nós somos mais importantes. Olhe para os lírios do campo. Então, olhem, realmente, o Senhor, ele veste e cuida de todas essas coisas. Então, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e então as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, os cristãos, eles ficarem se preocupando com o que eu vou comer, o que eu vou vestir. Então, isso tudo são o que os gentios estão buscando. Isso é como se fosse um órfão procurando alguma coisa.
O órfão fica pensando, onde que eu vou tomar o café da manhã, onde que eu vou tomar, vou comer meu almoço, quando eu vou jantar, ele fica se preocupando. Mas quem tem os pais de verdade, ele não se preocupa com isso, não é? Então os pais estão cuidando disso tudo. Até os pais da carne realmente cuidam tão bem de nós. E olhem só, se for o Deus do nosso espírito, o Senhor Deus, o Criador no reino dos céus, então nós podemos chamar o Senhor Deus de Pai. Então quer dizer que o Pai, ele vai se responsabilizar, ele vai nos cuidar. Então quer dizer que ele já disse primeiro, first, então, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Então, o que eu vou comer, o que eu vou beber, não é essa a preocupação que eu preciso ter. Então, essa preocupação eu preciso deixar de lado. Então, primeiro, buscar o seu reino e a sua justiça. Então, o desejo do Senhor Deus é que o Evangelho seja pregado pelo mundo todo para restaurar as fronteiras que ele perdeu. E não, essas fronteiras não quer dizer terra, mas sim homens, pessoas. Então, os três grandes bens realmente de uma nação, nós podemos dar a soberania, as fronteiras e o povo. Então, mas o Senhor Deus ele já tem a soberania do seu reino, ele já tem a fronteira. Mas o que o Senhor precisa é dos cidadãos, das pessoas. Ele precisa do seu povo para entrar. Então, para cada pessoa, uma a uma, realmente é o reino do Senhor Deus. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 2, ele já disse que nós somos o quê? O povo do Senhor Deus. É por isso que cada um do Senhor Deus, nós somos a nação de Deus. Então, todas as fronteiras que foram perdidas para o diabo vão retornando para o Senhor Deus, cada momento mais. Então, o reino do Senhor Deus, cada momento mais, vai se expandindo. Então, é por isso que quando o reino do Senhor Deus vai se manifestando em grande paz, ele retornará. Então, o rei da nação, ele virá quando o seu povo estiver preparado. Então, o Senhor já disse, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Então, quer dizer que as pessoas que ainda não receberam a salvação, então, realmente tem um grande trabalho do Senhor Deus. Então, realmente, o maior trabalho do Senhor Deus é salvar essas pessoas. Então, a salvação foi preparada pelo Senhor Deus, foi planejada pelo Senhor Deus. Então, realmente, quando o Espírito Santo ele vier, ele disse que o Evangelho ia ser pregado pelo mundo todo. Realmente, esse Espírito Santo, ele vem nos faz compreender a graça do Evangelho do Senhor Jesus, que veio e cumpriu na cruz. E como é que ele faz? Quando ele chegar em nós. Quer dizer que primeiro, para as pessoas que receberam a salvação, esse Evangelho é pregado. Então, realmente, as pessoas que receberam a salvação, qual é o dever dessas pessoas? Então, primeiro, as pessoas que já receberam a salvação, primeiro precisam pensar, como que mais espíritos irão receber a salvação? Mas aí eles ficam falando, não, pastor, você que precisa fazer esse trabalho, como é que nós, membros ordinários da igreja, podemos? Não. Todos nós conseguimos, todos nós precisamos orar, todos nós precisamos nos esforçar. Como que um pastor vai fazer tudo isso sozinho? Olhem para o retiro que nós temos. O retiro que está por vir, o retiro de verão. Nós temos 7 tempos separados, 7 etapas. E cada tempo vai se reunir por volta de 10.000 pessoas. E nós estamos calculando que mais pessoas irão vir. E assim nós estamos construindo mais alojamentos. Então, nós estamos já planejando a arquitetura de fazer dobrar o número de alojamentos. Então, nós temos esse desejo, essa decisão dentro de nós para o Evangelho. Então, nós estamos fazendo os seminários continuamente, o retiro, enquanto todas as pessoas no verão vão viajar, vão para o exterior, vão para a praia. Nós somos pessoas que estamos dando as nossas férias, o nosso abono para o Senhor Deus, a nossa folga para o Senhor Deus, para fazermos o trabalho do Senhor Deus. Os estudantes dão as suas férias para o Senhor, os trabalhadores dão o dia de folga para o Evangelho. Então nós podemos ver que estamos fazendo todo o nosso máximo para o Evangelho. Então, assim, muitos espíritos podem receber a salvação. Então, porque qual é o trabalho de um cristão? Realmente precisa pensar como é que mais espíritos irão receber a salvação. Então, realmente, o Espírito Santo, ele trabalha no meio de nós. Realmente, e assim o Evangelho é pregado, não é pela nossa própria força.
Então, isso é algo que todos os cristãos precisam se unir, precisam se esforçar, se dedicar. Mesmo que o pastor ele pregue muito bem, nada disso adianta. Porque não é eu que faço, é nós que fazemos. Muitas pessoas recebem a salvação não é porque o pastor pregou bem. Claro que o pastor precisa pregar bem também. Mas no meio da oração, o Senhor Deus ele trabalha no meio de nós. Quer dizer que através do trabalho do Senhor Deus, como em Efésios capítulo 3, versículo 20, o poder que opera no meio de nós, o Senhor Deus, ele não trabalha individualmente em nós, cada um. Mas não, é todos nós quando nos unimos, quando nós cooperamos todos juntos, quer dizer que acontece o trabalho. Quando nós temos a nossa oração, tudo o que nós desejamos, pensamos, então o Espírito Santo ele vai cumprindo cada momento mais. Então é por isso que os cristãos, o objetivo de estarem vivos neste mundo agora, como na palavra de Salmos. Então, 78 em diante, realmente ele já fala, realmente não morrerei, mas viverei e contarei as boas obras do Senhor. Porque isso é de eu viver bem neste mundo, vou fazer coisas extraordinárias no mundo, vou ter sucesso? Não, não é isso. Olhar para este mundo não tem nada de bom. Este mundo são coisas em vão, são coisas que não têm graça nenhuma. Realmente olhem para este mundo as pessoas eles dançam, bebem, vivem se divertindo. E olhem só isso. Então é como se fosse o diabo agora está fazendo a festa. Realmente dele. Então realmente as pessoas do mundo estão ali pulando de um lado para o outro, não estão em sã consciência. Mas nós não somos assim. Então mesmo falando que não é para fazer isso, mas como é que vamos fazer? Então por quê? Os cristãos precisam se reunir para ouvir a palavra, louvar, pregar o evangelho, orar, porque assim unem o coração todos juntos e vivem, porque tem uma esperança, tem um objetivo, então realmente vivem em trabalhos, fazem obras diferentes das pessoas do mundo. A luz e as trevas são diferentes. O Senhor já disse que antes vós erais trevas, mas agora sois luz. Então andais como filhos da luz. Filhos da luz. As pessoas deste mundo vivem em trevas, realmente vivem sem saber o que deve ser feito. Então, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Então, realmente, o evangelho é pregado. Quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação em espírito é uma pessoa que pode viver conforme a vontade do Senhor Deus, obedecendo a sua santa vontade. Ele se torna um só com o Senhor, ele ama, obedece ao Senhor Deus. Quer dizer que isso é uma pessoa que recebe a salvação por fora, porque a justiça do Senhor Deus é manifesta. Quer dizer que é uma pessoa que realmente recebeu a salvação, é uma pessoa que pode obedecer ao Senhor Deus. Ele pode amar um ao outro. Então, isso quer dizer que a justiça do Senhor Deus é manifesta. Então, realmente, é por isso que o Senhor já disse, nós estamos buscando, realmente, em justiça, o novo céu e a nova terra. Então, o reino dos céus é onde somente os santos estarão cheios, realmente um lugar onde não existe inferno, não existe pecado, não existe nenhuma cobiça, nada deste mundo. Nós somente temos a justiça de Deus no reino dos céus. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação é uma pessoa que agora está vivo para a eternidade. Agora o Senhor já disse, permanecer em mim. Então, realmente, as pessoas que não receberam a salvação estão vivendo no meio deste mundo. Então, nós podemos ver que Efésios capítulo 2 até 3, ele fala que nós vivíamos realmente no meio do príncipe da potestade do ar, nós vivíamos realmente naquele espírito que atua no filho da desobediência agora. Ele aparece 3 vezes. No meio do quê? No meio do quê? No meio do trabalho do diabo. Então, nós vivemos no meio do trabalho do Senhor Deus. É diferente. Então, realmente o Senhor já disse para estar em mim. Está em mim. Então, porque realmente nós precisamos estar trabalhando e estar dentro do trabalho do Senhor Deus. Porque o Senhor já disse que assim Ele vai permanecer em nós. Então, na semana passada eu já preguei essa palavra. Então, o que é permanecer no Senhor Deus? Então, muitas pessoas realmente não conseguem pensar direito nisso. Então, muitas pessoas realmente se esforçam e digam querendo viver pelo Evangelho. Então, parece que está certo, mas não está certo. Realmente isso é necessário. Então, mas não é ficar, vou usar minhas forças, vou ter zelo. Não, não é isso. Estar é só
estar, é permanecer. Pensa só, uma criança, ela permanece dentro da casa, dentro do cuidado da família. Mas ele vai se esforçar para ficar e falar, eu vou ficar em casa, eu vou ficar em casa. Não, é só ficar, é só estar em casa. Então, se dá roupa para ele vestir, ele veste a roupa. Se dá alguma coisa para ele beber, ele bebe. Se der um abraço, ele recebe um abraço. É tão fácil. Permanecer no Senhor é algo muito fácil. É só você permanecer. Então, assim como a videira, assim como a vara está na videira, realmente é algo muito fácil. Então, pensem bem. Se você balança toda pedindo para que ela caia, realmente ela vai cair. Então, realmente, a vara precisa simplesmente permanecer ali na videira. Então, porque assim ele pode dar os frutos. Como em João capítulo 15, realmente o Senhor já disse, realmente está em mim e eu estou em vós. Então, essa pessoa, naturalmente, ela pode dar os frutos. Quer dizer que é um resultado e dá esses frutos ao Senhor. É por isso que o que é nós permanecemos no Senhor? Nós precisamos aprender diante do Senhor Deus. As pessoas que receberam a salvação, nós já vimos realmente que quando nós crescemos em espírito, nós podemos viver sem pecar. Naturalmente nós podemos viver. Porque realmente o espírito, ele vai crescendo, a vida de fé vai crescendo. Se a vida de fé não cresce, então realmente essa pessoa ela vive em grandes dificuldades. Por quê? Tem o desejo de querer viver conforme a carne. É por isso que vem para a igreja, ouve a palavra e fica bem. Mas depois ele vai se encontrar com os amigos do mundo e é melhor ainda. Quando está na igreja, ele está feliz por causa da graça do Senhor Deus, mas o mundo parece muito melhor. Então, olha só, assim ele vai se desgastando, sofrendo. Seria ótimo se ele fosse fiel e leal a um só ponto, mas vai indo e voltando, indo e voltando. E quanto mais isso vai se prolongando, é uma vida muito difícil e complicada. O que é essa vivência de permanecer no Senhor? Realmente nós estamos limpos com a palavra que o Senhor já nos tem dito. Então, realmente uma pessoa que se tornou limpo em espírito é uma pessoa que pode permanecer para a eternidade com o Senhor. Então, o Senhor já disse realmente que eu estou em vós. Então, o que isso quer dizer? Que realmente estar no Senhor, permanecer no Senhor. O que isso significa? Assim como na palavra de 1 João, capítulo 1, versículo 3, ele já disse: "Que vimos e ouvimos isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo." O que é comunhão? Então, o cristão ele precisa ter, ele fala, ó, comunhão, comunhão. Nós usamos muito essa palavra comunhão. Então, mas, após recebermos a salvação, somente nós temos a comunhão. Irmãos e irmãs, certo? Algumas pessoas ficam falando, eles chamam de companheiro no norte, né? Os camaradas ali, comunistas. Mas realmente nós podemos dizer como. Realmente nós temos companheiros, realmente dentro da igreja, certo? É estranho nós chamamos de, para um vovô, um vovó, de irmão, irmã, certo? Dentro da igreja. Então, são coisas que nós precisamos tomar cuidado. Então, isso se nós olharmos assim é um pouco estranho. Pensem bem. Havia uma vovó que estava dentro de um ônibus. E uma jovem irmã, ela viu a vovó e ela chamou a vovó de irmã, irmã. E as pessoas que estavam no ônibus se assustaram. E pensem bem. E realmente eles se assustaram porque ele ficou chamando ela de vovó, certo? Então, claro que espiritualmente nós somos irmãos e irmãs, mas esse jeito não é certo, não é? É um pouco estranho, nós ficamos chamando de irmão e irmã. Podemos chamar de vovó ou vovô. Não, mas também não precisa ficar falando irmã, vovó, irmão, vovô, certo?
Então, nós precisamos saber acertar esses pontos. Então, não são coisas erradas espiritualmente, mas realmente nós precisamos chamar de Senhor, Senhora, irmão, irmã. Então, nós precisamos usar palavras de respeito para nós lidarmos com os outros irmãos e irmãs. Então, mas a coisa mais bonita ao recebermos a salvação é usar a palavra irmão e irmã. Quer dizer que nós somos irmãos e irmãs santos que recebemos a graça do Senhor Deus. E assim também, nós estamos dentro do Senhor Deus amado, irmãos e irmãs, certo? Então quer dizer que após nós recebemos a salvação, somente tudo isso acontece de forma natural, essas palavras se manifestam. Então muitas pessoas, elas ficam falando, nossa, que estranho, porque ficam falando comunhão, 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 mas e aí? Mas comunhão também tem que usar direito. Então, muitos ficam falando, não temos tempo, vamos começar logo, começa a comunhão, e é isso. Não. E fala, acabou a comunhão, e é isso. A comunhão não tem início ou fim. Após recebermos a salvação, é contínuo. Então, o que é a comunhão? Em inglês, nós podemos dizer que é fellowship. Então, isso é comunhão. É quando nós estamos unidos, segurando um ao outro, quando estamos amando um ao outro, ajudando um ao outro. Então, nós todos estamos indo por esse caminho que escolhemos, irmãos e irmãs. Então, nós somos irmãos e irmãs que vivemos diante do Senhor Deus. Então, nós ajudamos uns aos outros. Nós vivemos sustentando um ao outro. Então, isso é comunhão. Então, você viver sozinho, você achar, se vangloriar sozinho, não é assim. Não tem como dizer que isso é comunhão. É você sustentar um ao outro, segurar um ao outro. Precisa ter essa ligação. Nós podemos dizer que a família tem a vovó, o vovô, a mãe, o pai, irmão, irmã. Nós temos o caçula também, que está usando fraldas ainda, tem o irmão desobediente. Mas tudo isso é uma família que vai combinando e vai se ajudando. Da mesma maneira, uma pessoa que recebeu a salvação. Somente nós chamamos isso de igreja. Como isso é algo tão bom, tão bonito. A nossa comunhão não é algo carnal deste mundo. Nós temos essa comunhão diante do Senhor Deus. Nós permanecemos no Senhor, e isso é a comunhão. Então, muitas pessoas não conseguem entender muito bem o que é essa comunhão diante do Senhor Deus. Então, claro, individualmente eu no Senhor e o Senhor em mim. Claro que eu tenho essa ligação, união com o Senhor Deus. Como em João capítulo 14, versículo 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, o Senhor em mim, e nós no Senhor, e nós estamos em união. Nós estamos em comunhão com o Senhor Deus, e não somente com o Senhor, mas entre as pessoas que receberam a salvação estão em união também. É por isso que quando nós usamos a palavra eclésia, quer dizer que como em grego, eklesia, que significa igreja, quer dizer que é um rebanho, quer dizer que sozinhos nós não podemos nos tornar uma igreja. É preciso de pelo menos uma, duas, três pessoas, seja 100, seja 1000 pessoas. Nós precisamos estar dentro desse rebanho. É por isso que em João capítulo 10, versículo 10, ele já fala sobre esse rebanho, rebanho realmente de ovelhas. Então quer dizer que nós, realmente, após recebermos a salvação, realmente nós estamos dentro desse rebanho para sermos conduzidos, não porque nós estamos em um único pastor, que é o pastor de ovelhas. Então realmente nós todos temos o pastor de ovelhas, que é o Senhor. Realmente não importa se nós somos judeus, gentios, qual é a cor da nossa pele. Realmente todos nós temos irmãos e irmãs, temos essa condução do Senhor Deus. Nós precisamos nos tornar em um rebanho, que é o Senhor Jesus, que é o pastor da nossa. Quer dizer que nós vamos indo para a igreja dessa maneira. Então o rebanho nós chamamos de igreja. E essa comunhão é a igreja também. Quer dizer que dentro dessa igreja eu também estou ali.
Então, eu não devo esquecer uma coisa dessas. Então, após receber a salvação, eu não estou mais só. Então, dentro dessa igreja, dentro dessa comunhão, eu estou unido, eu me faço parte. Então, quer dizer que nós não estamos mais numa comunhão carnal. Então, a comunhão é com o Pai e o Filho, e o Espírito Santo, todos nós juntos. Então, é por isso que realmente não precisa de pessoas especiais. Claro que cada um tem um papel diferente na igreja. Tem pastor, evangelista, tem professor, tem os líderes, mas cada um é para fazer trabalho, mas todos nós, na realidade, somos todos irmãos e irmãs unidos, iguais diante do Senhor. Eu quero dizer que nós estamos em comunhão junto dentro do Senhor Deus. Então, pensem bem em uma comunhão, pessoas que falam bem, pessoas inteligentes, pessoas com muito dinheiro, pessoas que têm poder no mundo. E se essa pessoa ela se torna o líder, não pode ser assim. Então, a nossa igreja jamais aceita uma coisa dessas. Então, não é porque vem uma pessoa famosa neste mundo que nós vamos fazer de forma especial. Realmente, o Senhor Deus não fez dessa maneira, nós não vamos fazer também. Então, nós todos, realmente, nós também temos o Senhor, que é o nosso governador, o nosso Senhor. Então, nós todos somos iguais diante do Senhor Deus. Então, eu estar nesse meio é estar no Senhor. Então, é por isso que após receber a salvação, a coisa mais básica, a coisa mais importante que eu devo saber é que o sangue do Senhor, ele lavou o meu espírito para a eternidade. Então, quer dizer que sem nenhum realmente valor a ser pago por mim mesmo, me tornei justo, salvo diante do Senhor Deus. Mas a coisa mais importante disso tudo é que o Espírito Santo está dentro de mim. Então, realmente, não é que é diferente eu ter recebido a salvação, eu ter recebido o Espírito Santo, tudo é uma coisa diferente. Não. Realmente eu ser justificado, receber a salvação, obter a vida eterna, nascer de novo, me tornei filho de Deus, recebi o Espírito Santo. Tudo isso significa a mesma coisa. Então, ô Senhor que perdoou os meus pecados, realmente agora Ele está dentro de mim. Então, se eu recebi a salvação, o Espírito Santo está dentro de mim. Então, mesmo que eu não saiba que Ele está dentro de mim, Ele está dentro de mim. É por isso em Gálatas capítulo 3, versículo 2, ele já disse que nós temos recebido a salvação não é pela carne, não é pelo poder de alguma coisa, mas é pela palavra. Nós, realmente, após recebermos a salvação, nós recebemos o Espírito Santo. Após ouvir a palavra da salvação, eu descobri, isso é receber a salvação. Então, depois eu pude aprender, isso é nascer de novo, isso é receber o perdão dos pecados para a eternidade. Quando eu compreendi isso, eu recebi a salvação, eu recebi o perdão dos pecados. Então, assim eu me tornei filho do Senhor Deus. Então, assim o Espírito Santo entrou dentro de mim. Então, o Espírito Santo está dentro de mim. O Espírito Santo está em mim. Aleluia, amém, o Espírito Santo está em mim. Então, vocês conseguem crer que o Espírito Santo está em vós? Mesmo que vocês não creiam, ele está. Mas precisam crer que ele está em vocês. Então, uma criança pequena, você pode perguntar para a criança, você tem rins? Eu falo, rim? Como assim? O que é rim? Então, os rins que estão dentro de você. Então, será que a criança pequena sabe o que é rim ou não? Não sabe. Mesmo não sabendo, tem ou não tem? Tem um coração, tem rim, tem fígado. Ela tem de tudo. Então, mas quando ela começa a aprender sobre o sistema, o corpo humano, ela começa a aprender e fala, nossa, tem isso, tem aquilo. Então, um a um ele vai aprendendo. Ele aprende, tem tudo isso dentro de mim. O Espírito Santo está dentro de mim. O Espírito Santo está dentro de mim. Então, tem pessoas que vão orar no meio da montanha falando, Senhor! Senhor! E o Senhor vai responder dizendo, o que foi, meu filho? Vai ser assim? Não, não vai. Olhem só como as pessoas são. É um absurdo. Então, eu, como um salvo, só de eu sussurrar dentro do meu coração, o Senhor Deus, Ele ouve.
Então, o Senhor Deus, Ele deseja que dentro do meu coração, realmente todas as coisas possam acontecer. Realmente o Senhor, Ele ouve todas as coisas dentro do meu coração. Então, é importante quando eu estiver sozinho, eu orar, realmente em voz alta. Que essa oração eu possa ouvir e também eu posso orar pedindo cada coisa, de forma exata. Então, claro que se realmente é difícil orar em voz alta ou estou atrapalhando as pessoas, então posso orar silenciosamente, calado. Porque o Senhor já está dentro de mim. Então, é algo muito difícil para crermos, mas não dá para entender com a nossa cabeça. O Espírito existe, vocês conseguem crer nisso? Tirando um X-ray, vocês conseguem ver? O raio-x não tem como fotografar o nosso espírito. Mas sabemos que tem um espírito. O Espírito Santo não é visível. Ele não é visível às fotos, mas ele existe. Porque o Senhor disse que existe. Algo que não dá para entender com a nossa própria cabeça. Só precisamos crer, certo? Ou se você tenta entender pela sua própria cabeça, sua cabeça vai explodir. Então só precisa o quê? Crer. Então, o Senhor, Ele fez toda a criação. Nós sabemos que todas as coisas são feitas pelo Senhor. Então, nós precisamos crer nisso. Então, eu preciso fazer uma pesquisa sigilosa para saber quem criou. Não, é Deus que criou pela palavra. Por quê? O Senhor Deus ele permitiu diversas evidências de que a Bíblia é a palavra do Senhor Deus, principalmente pelo povo de Israel. O Senhor Deus não quer dizer que ama somente ao povo de Israel, mas, pela história do povo de Israel, ele evidenciou o seu milagre. Ele fez um milagre grandioso que se manifestou através do povo de Israel. Então, durante 400 anos eles viviam como escravos, o Senhor Deus os resgatou dali. Fez passar pelo Mar Vermelho, como se fosse em terra seca. Todo o exército que seguia atrás dos egípcios tinham carroças, eles morreram, e nós vimos todas essas evidências. Toda a Bíblia é verdadeira. De noite, permitia a coluna de fogo, de dia, permitia as nuvens. O Senhor sempre os conduz. Da mesma maneira, nós também recebemos a salvação, somos conduzidos, somos levados até o reino dos céus. Assim como no povo de Israel, quem obedece recebia a bênção, quem desobedecia recebia a maldição, e quem se arrependia permitia a bênção novamente. Quando ele permitia a sua promessa, ele com certeza cumpria. Então recebia a graça se você obedecesse ao Senhor Deus. Então o Senhor Deus ele manifestou tudo isso através do povo de Israel. Então, o povo de Israel se torna um exemplo para os cristãos. Em certos momentos, os cristãos eles são pessoas realmente muito infelizes. Porque se nós olharmos a história deles, realmente onde já se viu alguma nação que tenha uma história tão infeliz como a deles? Um povo escolhido pelo Senhor, mas foram expulsos da própria terra. Durante 2000 anos receberam sofrimento. Por todo lugar que fossem, eles eram perseguidos, mortos. Durante a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus morreram. Olhem só quantos que já morreram. E não somente isso. Mas por que isso acontece? Então, porque é tão grande o pecado de eles terem cometido contra o Senhor, de eles terem ido contra o Senhor, negado o Senhor Jesus. É um castigo que irão receber para a eternidade no inferno. E isso foi demonstrado através do povo de Israel para nós. É por isso que o Senhor Deus ele está mostrando como um exemplo real do que é você desobedecer ao Senhor Deus, você negar ao Senhor. É por isso que quando nós olhamos para essa Bíblia,
que é a palavra do Senhor Deus. Nós podemos crer, porque o Senhor Deus ele nos permitiu diversas evidências, e não somente o povo de Israel, mas todas as coisas do mundo ocorrem conforme o prometido, conforme a vontade do Senhor Deus. É por isso que nós cremos na palavra do Senhor Deus. Tem coisas que nós não conseguimos compreender com a nossa cabeça, tem coisas que compreendemos, tem coisas que nós podemos crer pelas coisas que são incompreensíveis, mesmo sem entender. Porque se nós olharmos pelo nosso próprio conhecimento, se nós olharmos pela ciência, não temos como acreditar. Não temos como compreender. Mas, porque isso se baseia em nosso conhecimento, mas o Senhor Deus, ele permite diversas outras coisas que é possível compreendermos, são coisas que nós podemos entender para crer, e também coisas que são incompreensíveis, mas podemos crer pela evidência que o Senhor Deus, ele nos dá. Então, da mesma maneira, nós podemos crer na Bíblia, nós precisamos crer. Então, é por isso que, se nós olharmos em Efésios, capítulo 3, versículo 17, também o Senhor já havia dito. Realmente, o Senhor Jesus, ele está dentro do nosso coração através da fé em Cristo Jesus. Então, pela fé, o Cristo, ele está dentro de nós precisamos crer nisso. Então, da mesma maneira, realmente, quem não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. Então, se você não tem o Espírito de Cristo, você não é de Cristo. Você ser chamado cristão, essa palavra é uma palavra que você precisa tomar cuidado para utilizar. Tem muitas pessoas que vão falar, o fulano de tal disse que é um verdadeiro cristão. O João de não sei aonde disse que ele é cristão, porque ele frequenta a igreja. Tem pessoas que frequentam a igreja, tem pessoas que creem em Deus. Então, pessoas que frequentam a igreja, mas não creram, ainda não são pessoas que são cristãos. Quantas pessoas assim existem no mundo? Então, dentre o povo de Israel, realmente, quantos obedeciam ao Senhor Deus? Eram muito pouco. Então, muitos falavam, Senhor, Senhor, mas realmente muitos desobedeciam ao Senhor Deus. Não obedeciam. Eram poucos os que obedeciam. Porque são muito mais o número daqueles que desobedecem do que aqueles que realmente nasceram de novo. Então, existe uma evidência de um cristão que nasceu de novo. Dá para perceber exatamente quem recebeu a salvação e quem não recebeu a salvação, e é preciso ser claro nisso. Quem não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. Então, você ser cristão quer dizer que Cristo vive dentro dele. Cristo habita dentro dele. Como em Gálatas capítulo 2, o apóstolo Paulo já disse, eu fui crucificado com Cristo. Ele estava vivo, mas como assim ele foi crucificado? Então não é que o Senhor ele tenha lavado somente os meus pecados na cruz, mas todos os meus desejos, todos os meus sonhos, todas as coisas morreram com o Senhor. Então agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então agora eu morri e Cristo agora está dentro de mim. Então, quando o Senhor ele morreu, não foi somente os meus pecados, mas meu desejo, meus planos, meus sonhos, tudo foi morto com o Senhor. Então, quando recebemos o batismo, o que é isso? Então, quer dizer que nós agora morremos, ressuscitamos com o Senhor. Então, tem pessoas que receberam a salvação, mas não receberam o batismo ainda. Então, quando nós tivermos o retiro, que vocês recebam o batismo. O batismo não é por você receber o batismo que vai receber a salvação, mas sim o batismo é você testemunhar para diante de todos. Então, mesmo que você não tenha casado, se você está vivendo junto, você é uma pessoa casada, certo? Então, não importa a cerimônia de casamento, o importante é o coração que você tem dizendo, vamos viver juntos. Quer dizer que isso é casado. Então, o casamento é para manifestar diante de todas as pessoas, para todas as pessoas, dizendo, anunciar, dizendo, nossa, eu me casei. Então, mesmo que eu não tenha me realizado o casamento, eu estou casado. Tem pessoas que casam depois de ter filhos. Então, muitos falam, eu vi minha mãe casar-se. Isso não tem problema. Depois de já ter esse filho ou ter idade, não importa. Então, o batismo não é o importante em frente à salvação, mas sim a salvação.
Então, realmente, o batismo tem diversas dificuldades, não é? Porque tem pessoas que recebem a salvação, passam muito tempo e aguardam para receber. E o batismo é para você dizer: eu fui sepultado com Cristo. Ah, e agora que eu saí da água, eu estou vivendo como uma nova pessoa. Eu morri, agora Cristo vive em mim. Então, agora o restante da minha vida eu viverei pelo Senhor. Então, eu tenho meus planejamentos, meus desejos, eu tenho todos os meus sonhos neste mundo, mas eu fui sepultado com o Senhor. Então, se você for para o cemitério, é silencioso, porque lá não existe planos, desejos, ambições do mundo. Então, eu realmente já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora, Cristo vive em mim. Cristo é a minha vida. Cristo é a minha esperança. Cristo, ele me permite um novo desejo. Ele me permite um novo destino, uma nova vontade, um novo direcionamento. Agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então isso quer dizer que Cristo agora é o meu dono. Como em Coríntios, capítulo, 1 Coríntios capítulo 5, ele já disse realmente: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que se fizeram novas. Então qualquer um que esteja em Cristo. Então, se eu estiver dentro de Cristo, realmente Cristo é em mim, realmente nós somos uma nova criatura, nós somos uma nova aliança. O Senhor, ele os criou novamente. Fomos criados com a imagem do Senhor. Quer dizer que agora a minha carne realmente ela se corrompeu, certo? Porque pecou contra o Senhor. Então quer dizer que realmente esse homem velho, ele se corrompeu e ele morre porque o Senhor ele morreu. Então, agora estando em Cristo, nova criatura é. Então, agora é uma pessoa que foi criada novamente diante do Senhor. Então é uma nova criatura. Vocês precisam saber disso. Eu já não sou mais um velho homem. Eu sou um novo homem. Então, das trevas para a luz. Então, das trevas para a luz, da morte para a vida mudou, a esperança mudou, tudo muda. Não existe alguma coisa parecida com as pessoas do mundo, né? Totalmente diferente. As coisas velhas já se passaram. Eis que se fizeram novas, vamos ver. Então vocês podem dizer para as pessoas para verem. Vejam, vejam. Então, nós precisamos ver. Então, nós precisamos mostrar diante de todas as pessoas do mundo, dizendo: eu agora realmente, eu estou realmente em grande glória diante do Senhor Deus. É algo glorioso. Então, vocês têm alguma vergonha de ser cristãos? Mesmo que eu morra, eu sou cristão. Eis as coisas velhas já se passaram, eis que se fizeram novas. Eu preciso me tornar uma nova pessoa. Então agora eu preciso viver como uma nova pessoa. Então, como uma pessoa que vai entrar no céu, no novo céu e nova terra. É por isso que o cristão é uma pessoa que permanece no Senhor. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 3, o Senhor já disse para nós provarmos a nós mesmos se estamos na fé. Precisamos provar se estamos na fé. Então, não sabeis que Cristo está em vós? Porque senão, nós já fomos o quê? Realmente já perdidos. Então, Cristo está dentro de nós. Vocês não sabem disso? Não pode viver sem saber. Não pela palavra dizer: o Cristo, pela palavra ele já me salvou, agora eu me tornei realmente salvo. Agora eu tenho o Senhor dentro de mim, agora eu preciso crer isso automaticamente. Eu preciso saber que Cristo está dentro de mim. Eu preciso crer. Porque se Cristo não estiver dentro de nós, nós já fomos o quê? Largados, desobedientes, nos tornamos em filhos abandonados. Então a vida de fé começa aqui. Eu frequento a igreja. Eu frequento a igreja no domingo, eu estou louvando, eu estou cantando, eu estou adorando ao Senhor, eu estou vivendo com uma boa pessoa. Isso é tudo? Isso até os outros religiosos fazem isso. Eles fazem melhor. Não é assim.
Nós temos uma vida diferente, nós temos um destino diferente, nós temos a identidade diferente, desejos diferentes, objetivo de vida diferente. O Espírito Santo, ele vive dentro de mim. Então é por isso que nós podemos vencer o pecado, podemos vencer o diabo, porque o Senhor, ele nos ajuda para que nós possamos viver conforme essa própria vontade. Então, da mesma maneira, realmente o Espírito Santo ele nos ajuda para que possamos viver diante do Senhor Deus. Então precisamos orar muito diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu sou fraco, por favor, me ajude. Todas as minhas fraquezas, minhas preocupações, que o Senhor possa se encarregar. Orar pela família, orar por si mesmo. Quando você ora, o Senhor, ele atende às orações. Como em Tiago, capítulo 4, versículo 2, realmente, se não o obtiverem, é porque não pediram. Então, porque realmente o Senhor, ele quer permitir, mas você não está orando. Por que o Senhor não permite? Porque você não deseja. Então, mesmo ele querendo salvar, se você não deseja receber a salvação, não tem como receber a salvação. É algo que o Senhor Deus, ele quer nos permitir após a salvação, mas realmente ele não nos dá se nós não desejamos. Então, uma pessoa que não deseja, realmente é uma pessoa que pensa: eu posso viver pela minha própria força, pelo meu próprio desejo, fala: eu sozinho eu consigo, para que eu vou orar? Não é assim. Sozinho você consegue, mesmo sem Deus? Isso é arrogância. Isso é confusão. Porque o que é que você consegue fazer sozinho? Então, em João capítulo 15, versículo 6, o Senhor já disse: realmente, se a vara não está na videira, não pode dar frutos. Então, da mesma maneira, se vós não estáis em mim, realmente não podeis fazer nada. Então, a vida de fé é pela ajuda do Senhor Deus, é pelo poder do Espírito Santo, é na vivência de obediência diante do Senhor Deus, em todas as coisas que eu faço. Realmente eu preciso pensar que é para agradar ao Senhor Deus, não é pela minha própria força. É por isso que eu preciso orar todos os dias pedindo para que o Senhor possa me ajudar. Então, permite o pão de cada dia. Então, eu pensava que aquela oração era: Senhor, me permita o pão de todos os dias. Não, não era isso. Realmente a palavra eu preciso buscar diante do Senhor Deus todos os dias. A carne, a comida espiritual e carnal também deve ser pedida. E mas eu penso: Senhor, eu tenho a comida já do mês, mas eu vou pedir o pão de cada dia? Então o Senhor está dizendo: vai, você come toda a comida que está na sua casa, e depois pedir, é para estourar a sua barriga? Não. Então, não é isso. Então nós precisamos fazer o quê? Senhor, me permita então o pão do mês. Não, não é isso. É para buscar, tendo ou não tendo, é para buscar o pão de cada dia diante do Senhor. Por quê? Nós estamos respirando o ar todos os dias, buscamos a ajuda do Senhor Deus, nós temos a comida espiritual e carnal. Então nós precisamos buscar diante do Senhor Deus sempre. Então, mesmo que eu tenha, eu preciso buscar diante do Senhor Deus, porque é Ele que permite. Então, sempre pela ajuda do Senhor Deus. Eu preciso buscar essa ajuda diante do Senhor Deus. É por isso que em Provérbios também, realmente, ele pediu duas coisas ao Senhor. Ele disse: permita antes de eu morrer. Então, primeiro, ele disse: Senhor, afasta-te de mim a mentira. Então, as mentiras vãs. Realmente, nesse meio deve ter diversas coisas. Então, ele disse: realmente, nem me enriqueça, nem me empobreça. Realmente, me permita somente o necessário. Então, como isso realmente é humilde? Então, não tem nenhuma cobiça. É sempre falar: Senhor, me alimente todos os dias. Então, assim como a ave, ela não guarda em depósitos a sua comida. Ela não está fazendo uma cultivação, uma plantação. O Senhor, ele sempre permite. Então, todos os dias nós recebemos a ajuda do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele nos permite o que nos é necessário. Não precisamos cobiçar. Se quem dá é o Senhor, e também se falta, também é o Senhor que permite isso. Então, nós sempre precisamos depender do Senhor Deus. Porque isso é viver diante da fé.
É por isso que em Filipenses capítulo 4, o Senhor já disse, realmente nós precisamos buscar tudo em oração e com grande agradecimento pedir ao Senhor Deus. E assim o Senhor Deus, da paz, Ele vai proteger o nosso coração. Então não é para se preocupar. Toda preocupação precisa deixar com o Senhor também. Então falar, Senhor, eu tenho isso e aquilo de problemas. Eu preciso deixar diante do Senhor Deus. Eu preciso crer que o Senhor irá ajudar. Então com a oração, com o pedido, com o agradecimento de que o Senhor Deus irá ajudar, eu preciso aguardar no Senhor. Então, tem vezes que a oração do Senhor Deus é atendida na hora, e outras vezes demora 1 ano, tem vezes que demora 10 anos. Tem vezes que é atendido quando você está prestes a morrer. Então, mas realmente precisamos orar continuamente. A mãe Mônica de Agostinho. Agostinho, realmente desde pequeno, ele cresceu dentro de uma família, abaixo de uma mãe que era realmente cheia da fé, mas ele caiu em uma seita, uma religião totalmente esquisita. E a mãe disse para ele, você precisa voltar para o Senhor. Mas ele disse, não mãe, você que precisa vir para mim. Por que eu preciso ir para a senhora? Então ele sempre brigava com a mãe. Então ele realmente seguia uma seita, não sei se era uma seita de bruxaria, mas era que uma pessoa havia criado. Então, o São Agostinho, realmente, ele teve o quê? A sua mãe sempre orando por ele. E prestes a mãe morrer, ele se arrependeu. É por isso que nós chamamos ele de São Agostinho. É um homem muito famoso, um cristão famoso na Itália. Então, realmente é um São Agostinho. E ele realmente havia dito, realmente a oração de minha mãe me protegeu. A oração de minha mãe me fez assim. Então, a mãe que ora. Claro que tem o pai também, mas a oração da mãe. Por quê? Porque ama. Então, normalmente ele atende a oração daquele que pede em amor diante do Senhor Deus. Então, esses amores fingidos realmente não têm força. Então, precisa ser com todo o coração. Realmente que você tem esse desejo. O Senhor Deus, ele atende a essa oração. Então, é por isso que o ponto mais importante aqui é que nós precisamos permanecer no Senhor. Então, quer dizer que dentro dos santos que receberam a salvação, quer dizer que nós todos estamos unidos, quer dizer que os irmãos, eles estão realmente em união. Então, quer dizer que nós temos o mesmo objetivo de vida. Então, nós todos vivemos realmente em um rebanho santo do Senhor Deus. E eu também estou ali. Então, eu estar realmente pregando, eu não posso pensar, mesmo que não seja eu, os outros vão pregar. Claro, todos pregam, mesmo que eu não faça, tem pessoas que vão fazer o trabalho. Então, mas se eu for para diante do Senhor Deus, o que eu vou dizer? Eu vou dizer, Senhor, já que eu estava dentro do rebanho, tudo bem? Não, o Senhor vai dizer que é o servo realmente mau. Servo preguiçoso, mau, porque ele pensa, olhem só, os outros conseguem fazer, mas eles falam, se nós olharmos para os pastores também, eles estão sofrendo, realmente eles estão se dedicando por completo, quase para a morte para pregar o Evangelho. É por isso que nós temos uma fala que nossos missionários eles dizem. Então, não vamos buscar um lugar bom para viver, mas vamos procurar um lugar bom para morrer pelo Senhor. Isso não é somente por palavras, mas precisa ser em ações verdadeiras diante do Senhor Deus. Então, se nós olharmos para a nossa igreja, nossos pastores, missionários, realmente eles são fiéis diante do Senhor Deus. É por isso que dá para se pregar, mas tem um poder maior do que este. E o que é isso? É que todos os irmãos e irmãs que receberam a salvação. Então, se nós olharmos individualmente, seja pastor, evangelista, missionários, todos têm uma fé exata diante do Senhor. E eu creio nisso. São os nossos irmãos e irmãs. Realmente podemos não saber quem são, mas realmente existem. Então, não é que você precisa ser pastor, missionário para que você tenha uma fé exata. Não é que você precisa ser um diácono ou ancião para ter uma boa fé.
Então, mais do que eles, realmente tem pessoas que são realmente membros ordinários que têm uma fé excelente diante do Senhor Deus. Então, da mesma maneira, a fé cresceu nesse tanto. Então, mesmo que eu não vá como missionário, eu preciso ter um coração de que eu quero enviar missionários. Então, tem pessoas que vivem se esforçando pelo Espírito Santo, pelo Evangelho. E eu creio nessa verdade. É por isso que o Senhor Deus, ele trabalha. Então, da mesma maneira, realmente eu preciso saber que eu estou dentro desse rebanho. Então, eu também sou um membro desse rebanho. Então, eu também estou participando disso. Com uma mesma fé pelo Evangelho, está se esforçando, se dedicando, como em Filipenses capítulo 1, versículo 26, realmente nós nos dedicamos pelo Evangelho. É por isso que realmente o Senhor, ele falar realmente sobre a videira e os galhos, da mesma maneira, nós podemos dizer que temos a videira aqui e os galhos estão como? As varas estão como? Tudo ali circundando, tudo misturado. As outras árvores, elas são o quê? Galhos que se expandem. E elas são todas separadas, mas a videira, ela vai e se entrelaçam, estão todas uma circundando a outra. E eu também estou colado ali. É por isso que a videira e a vara têm essa relação, realmente, que não tem como separar. Estão totalmente ligados. Então, meu pai é o lavrador da vinha. E o que o lavrador ele deseja? São os frutos. Os frutos, eles são feitos do tronco da árvore? Não. São as varas que dão os frutos. Então pensem bem, realmente não tem como a vara dar frutos se não estiver ligada ao caule, ao tronco da árvore. Da mesma maneira, o tronco não pode dar frutos se não tiver as varas. Então, nós, se partimos do Senhor Deus, nada podemos fazer. E o Senhor também nada pode fazer se estiver sem nós, não é mesmo? O Senhor, ele pode dar frutos se não for através de nós? Não tem como dar o fruto no caule, na árvore, não tem como, no tronco. Realmente o Senhor, ele nos utiliza para dar os frutos, isso não é algo incrível? Então o Senhor já disse, realmente eu e neles e eles em mim, e assim podeis dar muitos frutos. Então se eu estiver no Senhor, quer dizer que eu recebo toda essa nutrição que vem da raiz, e essa vara pode crescer, pode dar frutos e isso pode se tornar o quê? Quando nós praticamos muitas glórias para o Pai. Para a glória do Pai, nós o fazemos. Nós precisamos dar muitos frutos. Então, realmente, muitos espíritos receberem essa bação, é a vontade do Senhor Deus, é viver conforme a vontade do Senhor Deus. Realmente, aqueles cristãos, eles realmente viverem conforme a vontade do Senhor Deus, tudo isso é fruto do Espírito Santo. Então, mas esse fruto é dado pelas pessoas que receberam a salvação. É por isso que essa nossa relação com o Senhor é uma relação realmente exata, não tem como se separar. Então, eu, partindo do Senhor Deus, nada posso fazer. Essa vida do Senhor Deus, essa graça do Senhor Deus, eu preciso receber continuamente. Como em João capítulo 1, realmente é uma graça sobre graça que nós temos recebido. Então nós recebemos a graça somente na salvação? Não, recebemos a graça continuamente. O Senhor nos dá e nos dá, a cada momento Ele nos dá mais ainda. Então, cheio da graça, Ele sempre me permite mais. Como em João capítulo 10, versículo 10, o Senhor já disse, realmente deseja me permitir a vida e mais abundante. Então nós recebemos a graça, mas mais abundante. Então, essa abundância nós vamos recebendo cada momento mais. O Senhor vai nos fornecendo até podemos ir diante do Senhor Deus. Então, a nossa vida de fé crescer também é da mesma maneira. Então, quanto que nós precisamos crescer? Eu já irei pregar na outra vez também. Mas como o Senhor, como que eu preciso fazer? Em Mateus capítulo 5, versículo
48, realmente sedes vós perfeitos, assim como o vosso Pai nos céus é perfeito. Então nós precisamos ser perfeitos. Esse é o desejo do Senhor Deus. Então é isso que o Senhor Deus ele deseja. Então, cada momento mais, nós precisamos nos parecer com o Senhor. Olhe para uma criança pequena dentro da família. Ela faz cocô, faz xixi, mas ela vai crescendo cada momento mais. E assim vai mudando a personalidade também. Ela recebe ajuda, ela recebe a proteção, a alimentação, recebe os cuidados, recebe um crescimento em personalidade para se crescer como pai, para se tornar como a mãe. Cada momento mais ele vai se parecendo. Então, mesmo que ele não se torne melhor que o pai ou a mãe, ele pode se tornar pelo menos como o pai. Então, realmente, mesmo que não seja melhor que o mestre, tem como se tornar pelo menos como o mestre. É um corpo espiritual. Você precisa mudar. Entenderam? Não podem tentar se tornar como as pessoas do mundo. Então, nós somente precisamos viver em calma, como comuns como as pessoas neste mundo. Não tentar viver como as pessoas deste mundo, em riqueza, em alegria e fama. Não. Nós somente precisamos viver em paz, nós precisamos viver em cuidado diante do Senhor Deus. Nós somente estamos vivendo para sermos realmente ser bem vistos diante do Senhor Deus. Então essa é a nossa vivência de cristão. Então, nós vamos nos parecendo com o Senhor. Assim como o besouro se torna realmente uma cigarra, da mesma maneira, nós estamos dentro desse rebanho santo do Senhor Deus. Então, isso é permanecer dentro do Senhor Deus. Então, isso é algo exato que eu quero pregar para vocês. É por isso que eu preguei essa palavra para vocês. Então, realmente, o dia do retorno do Senhor está muito próximo. Então, nós precisamos viver esperando por esse Senhor. Porque se nós realmente somos cristãos verdadeiros, nós precisamos viver como tal. Vocês possam viver assim, vocês possam aprender mais a Bíblia, possam orar mais e vocês possam depender mais do Senhor. Então vamos orar. Senhor Deus Pai, santo e misericordioso que nos ama. O Senhor nos salvou através da sua santa vontade, nos discerniu de forma exata, para que nós pudéssemos viver para o seu reino, para a sua santa vontade, Senhor. O Senhor que nos permite essa graça para nós podermos obedecer e vivermos diante do Senhor Deus. Então, conforme o Senhor já tem nos ensinado, nós já nos tornamos limpos pela sua palavra. Então, nós assim pensamos essa palavra todos juntos diante do Senhor Deus. Então, a sua palavra, pelo seu evangelho, nos sustenta diante do Senhor Deus, que nós possamos viver de forma adequada diante do Senhor Deus, para que assim possamos viver servindo ao Espírito Santo que está dentro de nós. Recebamos a condução do Espírito Santo, possamos viver conforme a vontade do Senhor Deus, ou simplesmente para a sua santa vontade, para que assim nós possamos viver obedecendo à sua santa vontade, Senhor. Senhor, para o retiro que está por vir, realmente que o seu grande trabalho do Evangelho possa se cumprir. Que o Senhor Deus possa nos conduzir para que nós todos possamos fazer esse seu grande trabalho, Senhor. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.